E a palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Melhor do que botox, bioestimulador, preenchedor. Vai gastar 3 mil, 2 mil nesses negócios, não. Coloca o coração para se alegrar. Coloca o espírito para se mover. E você vai andar, ó, linda e radiante. Amém? Aleluia! A beleza de Jesus é maior do que todas as coisas. Não se compara. Você ser cheia do Espírito Santo é a maior honra da sua vida. Amém? Você ter o brilho de Deus é a maior recompensa nessa terra. E eu quero te chamar a atenção hoje. Deus não te chamou para ser uma pessoa no automático na casa dele. Eu sirvo no louvor. Eu sirvo na mídia. Não, Deus te chamou para ser noiva. A noiva é entregue. A noiva é adoradora. A noiva é íntima de Deus. A noiva está atenta a todas as situações. A noiva discerne o tempo e as estações. Estamos nos últimos dias. 2 Timóteo 3, ele diz, sabe, estamos nos últimos dias, tempos difíceis. São tempos difíceis. São tempos de dores, são tempos de luta, mas para a noiva são tempos que se aproxima do casamento. Então você tem que diga de novo, porque o seu casamento está chegando. Amém? Casamento com o eterno. Para todos sempre, não mais dor, não mais tristeza, não mais choro. Alegria eterna. Sabe, amada, sabe por que a gente não se prepara como noiva? Sabe por que a gente não quer ter esse referencial de alegria, de paz? Porque a gente baseia o nosso relacionamento com Deus de acordo com o relacionamento com as pessoas da terra. Então, muitas mulheres que se frustraram com homens, imaginam que o relacionamento com Deus é igual. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso o que Deus falou ele não cumprirá? Então não baseie o seu relacionamento com Deus nas suas experiências humanas e passadas, ou experiências de terceiro. Baseie o seu relacionamento com Deus no que está escrito sobre o caráter de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, os princípios de Deus. Eu tenho ministrado muito para mulheres, muito. E o que mais vemos é mulheres amarguradas, mulheres feridas, mulheres tristes. Feridas por pessoas, magoadas por homens, relacionamentos. Mas sabe, isso não é o nosso estado final. O nosso estado final é de noiva adornada, remida, restaurada. Porque o sangue de Jesus, ele purifica, ele limpa, ele lava e restaura a nossa vida. Amém? Todas as vezes que você pensar em parar na sua dor, você lembre o que Jesus abriu mão por amor a você. Todas as vezes que essa depressão, essa angústia quiser te parar, lembra do que Jesus abriu mão para se entregar naquela cruz e nos manter limpas, puras, santas. Amém. Você não é o que te fizeram. Não é o que as pessoas te disseram. Você é o que Deus escolheu para você ser. Por quê, pastora? Porque a palavra de Deus diz em Salmo 139 que antes que eu fosse formada no ventre da minha mãe, antes que eu nascesse, Ele já tinha um propósito na minha vida. Ele já sabia o meu nome. Deus já sabia que eu era Jaqueline, mesmo que eu nem ache tão assim. Deus já sabia que você ia ser Paula, Fernanda, Maria, Joana, Mariana, Ana Paula. Deus já sabia. Você não nasceu obra do acaso, você nasceu por causa de um propósito. Salmo 139 tem que ser a sua verdade, noiva. Você é feliz porque o amado habita em você. Você é feliz porque o amado te escolheu.
Você devia ser a noiva mais animada. Você não serve a um Deus de barro, você não serve a um Deus que é com D minúsculo, você serve ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, onde a Bíblia diz que Ele tem o oceano na palma de suas mãos. Meu amigo, eu sou uma noiva muito chique. O meu dono tem o oceano na palma da mão dele. Vocês considerem o poder de Deus como noiva e você não vai andar mais cabisbaixa. Considere o amor do noivo e você não vai andar mais mendigando amor. Considere a presença do noivo e você não vai andar mais em baixa autoestima, em carência, em rejeição. Porque quando o noivo te enche de amor, a sua vida nunca mais é a mesma. Eu não sou feliz porque sou casada. As solteiras aprendam. Não, a nossa felicidade não está em um casamento. A nossa felicidade está em ter aliança e presença de Deus. Tudo que vem depois é acréscimo. Eu costumo dizer, Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo que vem depois do reino e da justiça é bônus. E nós invertemos como noiva. Buscamos primeiro um casamento, a aprovação de pessoas, que as pessoas nos elogiem, que nos coloquem lá em cima, que você seja mais ovacionada, enquanto Jesus fugiu de tudo isso. Enquanto a multidão o perseguia, ele se retirava para orar. Enquanto todos queriam a vida dele, ele se retirava para o secreto. Deus te chama hoje para o secreto. Deus te chama hoje para a intimidade, para a comunhão, para a renúncia do nosso eu. Matar o nosso eu, amarrar a nossa carne, crucificar a nossa carne, para que a noiva seja adornada. Adornada de quê? Da luz de Deus, do amor de Deus. Amém. Sabe, as igrejas hoje não trazem mais as verdades do evangelho porque não dá público. O evangelho nos últimos dias centralizou no ser humano. Você pode, você é, você consegue. Não! Nós podemos todas as coisas nele. Nele que nos fortalece. Deus é o centro de tudo. Jesus é a mensagem da cruz, não eu. Que diminua eu e que ele cresça. Que ele resplandeça, que ele apareça. Para que a noiva esteja pronta e adornada. Queridas, tudo que nós temos e somos é por causa dele. Todos os dons foi ele. Se você tem talento, foi Deus quem te deu. Se você tem um dom, foi Deus quem te deu. Se você tem uma vida abençoada, é Deus. Tudo que você tem não vem de nós, vem dele. Então toda a honra e toda a glória deve ser dada a ele. Amém. Você se alegra com a palavra de Deus? Aleluia. Se entrasse um ímpio hoje aqui, através do seu comportamento, ele ia querer Jesus ou ele não ia querer? Um incrédulo entrasse aqui hoje à noite, e através da sua postura, do seu semblante, ele iria se apaixonar por Jesus ou não querer Jesus? É assim que a noiva deve pensar. Tudo que fazemos ou atrai ou repele. Tudo que somos ou atrai para Jesus ou distancia de Jesus. Mas hoje eu creio que tem noiva santa, pura e adornada neste lugar. Noiva que tem intimidade, que tem comunhão, que tem discernimento, que tem sabedoria, que tem experiência com o sobrenatural. Onde ao lavar de uma louça o Espírito Santo ministra ao teu coração. Ao abrir tua loja, o Espírito Santo te guia, te direciona. Ao cuidar dos seus filhos, Deus te capacita.
e a presença do noivo estar na tua casa. Amém. Abra a palavra de Deus em Mateus 25. Todas já ouviram dessa palavra, mas eu quero mencioná-la nessa noite. Não esqueça de Apocalipse 19:7. Prepara-te. Amém? Esteja preparada. Estamos no fim dos tempos e devemos nos alegrar porque somos forasteiros e peregrinos nessa terra. A gente canta tão lindo, mas quando vai chegando o fim, ninguém quer. Eu não vou me apegar, e todo mundo se deleita com as coisas daqui. Aí fala, o mundo vai acabar? Não, não acaba não. Você tem que soltar a sua carne e se conectar no Espírito. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A noiva anseia por Maranata. A noiva deseja a volta de Jesus. A noiva deseja o encontro com o noivo. Amém? A carne quer ficar aqui, mas nós não somos carnais, nós somos espirituais. Amém? Você achou, Mateus? Aleluia. Mateus 25. Falta eu achar. Esperem aí por mim. Mateus 25. Estamos terminando, amém? A parábola das 10 virgens. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Saíram ao encontro do noivo. Apocalipse fala que as bodas do Cordeiro é preciso nos preparar. Depois de nos prepararmos, sairmos ao encontro do noivo. Amém? 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Vai ser assim. Vai ser de repente. O noivo vai bater as portas. E aí, você não vai ter tempo para se preparar. Por isso, o dia de se preparar, diga comigo, é hoje. É hoje. O dia de ficar pronta é hoje. Amém? O dia de orar mais é hoje. O dia de jejuar mais é hoje. O dia de santificar mais é hoje. O dia de perdoar mais é hoje. Porque vai ser num piscar de olhos. E quem tem azeite, quem busca a presença. Qual foi a diferença das noivas prudentes? Elas tinham azeite de sobra. Deus não quer que você seja uma noiva de conta-gotas. Deus quer que você tenha azeite sobrando para transbordar. A presença de Jesus em nossas vidas não é para nós, é para transbordar. Aonde você chegar, a noiva de Jesus, onde colocar a planta dos seus pés, tem que mudar o ambiente. Amém? Agora, irmãs, há uma frustração no meio cristão. Porque muitas vezes, quando a igreja chega nos ambientes, as pessoas fazem assim, ó. Lá vem aquela crente chata. Lá vem aquela mulher que compra e não paga e diz que é crente. Lá vem aquela mulher que se relaciona com vários homens, mas está na igreja todos os dias. E Deus não escolheu essa noiva. Deus escolheu uma noiva santa. Amém? Uma vez um amigo, muito amigo meu, ele falou para mim que a homossexualidade era o espinho na carne dele. Eu perguntei para ele qual base bíblica ele tinha para isso. Eu disse para ele que todo pecado é pecado. A mentira que eu falo não é maior nem menor que a homossexualidade. A fofoca que sai da minha boca não é menor ou maior que a homossexualidade.
E expliquei para ele que o primeiro pecado que Deus estabeleceu na terra foi o pecado da desobediência. Foi o pecado de não crer que Deus falou e ele ia cumprir. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Deus falou: dessa árvore não coma. O primeiro pecado foi o da desobediência. O primeiro pecado foi o de não crer. E desse pecado originou-se todos os pecados. Então a noiva, ela não é mais noiva porque ela canta no louvor. A noiva não é mais noiva porque é pastora, apóstola, mestre, evangelista. A noiva não é mais noiva porque ela ora em línguas e roda no manto. A noiva é noiva pelos frutos. Você pode dizer amém? Pelos frutos vos conhecereis. A árvore boa dá frutos bons, mas a árvore má dá frutos maus. Então Deus não vai nos conhecer pelos nossos talentos. Deus não vai nos conhecer pelos nossos dons e chamados, porque Ele diz que os dons é Ele quem dá em Efésios 4, e é irrevogável, Ele não toma. Deus não nos conhece pelo dom, Deus nos conhece pela intimidade, pela comunhão. Às vezes você se sente menos noiva, porque você não é a aleluiada do altar. Mas noiva é o corpo de Cristo. Noiva é todo aquele que faz parte, membros uns dos outros, cujo cabeça é Jesus. Então, se você não prega, se você não é apóstola, se você não é evangelista, mestre, os 5 ofícios ministeriais, se você não está no louvor, na mídia, no que que seja, se você é santa, separada, membro do corpo de Cristo, você é noiva. Então, você também precisa buscar a intimidade, o secreto, o sobrenatural. E essas noivas aqui, 5 estavam prontas para derramar azeite. Deus te chama nessa noite para transbordar azeite, para multiplicar a presença dele na sua vida. Amém? Primeiro Ele nos chama a nos preparar. Depois Ele nos convida a estar com o azeite, com a presença. E depois Ele nos chama para celebrar as bodas desse casamento. E sabe o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite? Oséias 2, 19 e 20 diz: eu me casarei com você para sempre. A promessa de Deus nunca vai falhar. Esse capítulo de Oséias, Israel estava prostituindo o que Deus tinha prometido para eles. Esse capítulo de Oséias, Israel estava corrompido, adulterando aquilo que Deus estabeleceu para a vida deles. Porque Deus estabeleceu que Israel era a menina dos seus olhos. Era alguém precioso para ele. Mas a Bíblia fala que depois de tudo que eles estavam fazendo, Deus lembrou a promessa: eu me casarei com você para sempre. Amém? Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Que Deus te chama como noiva? Que Deus não te chamou para ficar triste, depressiva, angustiada, amargurada? Deus não te chamou para se comparar. Porque o apóstolo Paulo diz que o pé não pode dizer para o dedo: ah, eu sou pé, você é dedo. Não, todos são importantes no corpo de Cristo. Todos são valorosos e cada um tem a sua função. Mulheres, a noiva de Jesus é espiritual. A noiva de Jesus é espiritual. Por último, eu não ia falar, mas eu quero falar. Pode ficar de pé. Abra lá em Efésios 4. Aleluia. Você está preparada para receber o noivo? Seu coração está limpo, santo?
Já perdoou o marido, o filho, os tios, os primos, os avós? Já liberou perdão? Já saiu da amargura? Aleluia. Efésios 4. Enquanto você abre, eu vou beber uma água, amém? A partir de hoje você pode dizer com convicção que é noiva de Jesus. Sem medo, sem dúvida. Porque a palavra te garante todas as coisas, amém? A partir do versículo 17. Nos versículos anteriores ele diz sobre a unidade da fé e sobre os chamados, os ofícios ministeriais. E depois ele chama a santidade. O que Deus deseja para mim e para você é santidade. Pastor, o que significa santidade? Roupas, veste, oração e línguas? Não. Santidade significa ser separado. Separado do quê? Do mundo. Separado do quê? Da influência dos últimos tempos. Separado do quê? Da modinha deste século. Você não é o que o mundo determina, você é o que a palavra de Deus determina. Está escrito aqui, eu sigo. Não está escrito, eu não sigo. Ah, pastor, onde é que está escrito sobre como a mulher tem que se vestir? É nas dicas, nas mentorias. Não, ok, favor de Deus por essas mulheres. Mas está escrito aqui como é que uma mulher se veste. Pastor, o que está escrito sobre palavras, palavrões? Aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que cause dano, imoralidade, dor. Então tem tudo aqui para nós. Quando você compra um carro novo, não tem um manual? Apesar que muitos não leem, por isso quando dá problema não sabe por que está dando problema. Às vezes é só um pontinho que tem que acionar lá, aí não sabe, porque não leu. E o povo perece porque falta conhecimento. Mas a noiva tem que estar pronta, tem que conhecer o noivo. E tudo sobre o noivo está nesse manual, nesse testamento. Antigo e Novo Testamento. Está escrito tudo ao respeito do seu noivo. O que ele pensa, o que ele ama, o que ele rejeita, o que ele abomina, o que ele despreza. Amém? Versículo 17 diz assim: portanto digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. Trazendo para nós hoje, preste atenção, não andeis mais como andam o mundo, em pensamentos fúteis. Irmãs, tem tudo na Bíblia, é porque o povo não quer saber. Se o povo quiser saber o que alegra a Deus, tem tudo aqui, está tudo escrito. E ele diz, obscurecidos no entendimento, ou seja, cegos, separados da vida de Deus. E ele diz, por que estão separados da vida de Deus? Pela ignorância e dureza do coração. Tem muita gente assim dentro da igreja? Tem. Duros de coração, ignorantes no conhecimento. E ele diz, havendo se tornado insensíveis, entregam-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. E a impureza que a palavra de Deus relata aqui, não é só impureza sexual, imoralidade sexual, não. Impureza é defraudar o outro, é falar mal do outro, é julgar o outro. A nossa mente tem que estar purificada. A gente tem que ser rápido em se arrepender. Amém? Pecou, errou, Senhor, me perdoa, purifica meus pensamentos, santifica-me. Você sabe por que Deus se alegrou do coração de Davi? Você não tem que ficar orando, eu quero ter o coração de Davi. Não, o coração de Davi era de Davi. Como é seu nome? Então Deus quer o coração de Cida. Mas sabe qual a diferença de Davi e Saul? É que Saul não se arrependeu daquilo que ele cometeu. Mas Davi se arrependeu. Pastora, mas Davi foi homicida. Mas se arrependeu.
E Deus não tem pecadinho nem pecadão. Para Deus tudo é pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O segredo da noiva não é o tamanho do pecado, não é o tipo do pecado, é confessar e deixar, e alcança misericórdia. Amém? Então ele diz, 20, mas vós não aprendestes assim de Cristo. Aí ele fala, se é de fato, ele não fez essa cara não, mas eu imagino. Se é de fato o que ouviste, nele foste instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. Sabia que tem diferença entre escutar e ouvir? Escutar é o que tem muita gente hoje, religiosa. Ela posta um versículo de dia e está xingando os outros no resto do dia. Ela posta o Senhor é meu pastor e depois está mostrando o corpo de forma totalmente imoral. Mas ela diz que é evangélica. Ela escuta, mas não ouve o que foi instruído pelo próprio Jesus. E ouvir é bem diferente de escutar. Quem é mãe sabe. O filho fala toda hora. Ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. A gente está escutando. Ô mãe, ô mãe, ô mãe. Quando ele cai, a gente, ai meu Deus. Agora a gente ouviu. Caiu, machucou e a gente ouviu. Prestamos atenção. Então ele diz aqui, se é que de fato ouviste, vocês ouviram a palavra de Deus. E nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A verdade está em Jesus. Noiva, desperta. A verdade não está na internet. A verdade está em Jesus. A verdade não está em pastores com seguidores. A verdade está em Jesus. Você quer saber a verdade? Jesus. E ele diz: a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Esses desejos ficam ocultos lá dentro de nós e impede que a gente seja uma noiva santa. E esses desejos ficam onde ninguém sabe. Eu disse para o meu pai hoje que todo mundo é bom até que se revele o que está dentro. Todo mundo cheira a Deus e cheira a nuvem até que se revele o que está no oculto. E ele diz, e a 23, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Agora preste atenção. Como é que anda uma noiva santa, adornada, pura, cheia de intimidade com Deus? É preciso isso aqui do versículo 25. Por isso, abandonai a mentira. A cada um fale a verdade com seu próximo. Pois somos membros uns dos outros. Volta para a noiva de Cristo. Cada um fale com o seu próximo a verdade. Será que temos sido verdadeiras com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as nossas amigas, com os nossos pastores, com os nossos irmãos? Será que temos sido verdadeiros? Será que quando você vai visitar uma igreja, você é de fato, de verdade, autêntica? Ou será que você finge? Oi, mulher esquisita. Tudo bom? A cara dela de nojo. Não é aqui não. É numa igreja que eu conheço por aí. Nós temos que ser de verdade. Abandonar a mentira, a falsidade, a hipocrisia. Porque isso faz parte do velho homem e já morreu. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo no seu espírito. Noiva bela, linda, adornada. Por que adornada? Porque você é cheia do amor de Deus. Você é cheia da glória de Deus. E ele diz, abandonai a mentira. Cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Agora vem para nós mulheres que nem sentem isso. Só os homens que estão aqui no louvor.
Quando sentires raiva, não pequeis. Pastor, é impossível sentir raiva. Todo dia eu sinto raiva. O meu marido me faz raiva todo dia. O meu filho me faz raiva. O meu chefe me faz raiva. Mas ele diz, quando sentires raiva, não pequeis. Como que vem o pecado? A palavra ensina tudo. É só pedir ajuda ao Espírito Santo. Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Minha amiga, se até o pôr do sol essa raiva não saiu, a dureza de coração está parecendo a rocha. Se botou o marido para dormir no sofá, porque a raiva estava pipocando, não é noiva. Ai, mas o meu filho tira o meu juízo. Mas a Bíblia diz que tem que ter o prazo até o pôr do sol. Se ajeite. Faz alguma coisa. Começa a orar em línguas para sair toda essa raiva. Começa a adorar para sair toda a carnalidade. Por que eu estou falando disso? Porque é isso que tira a santidade da noiva. Amém? O que as pessoas estão dando lugar ao diabo hoje é raiva, ira, cólera, amargura, rancor, ressentimento. Sabe o que significa ressentimento? Ressentir, o ato de sentir novamente. Minha irmã, se livra dessa praga de ressentimento, porque isso vai trazer dano à sua vida. Deus quer alegria no seu coração. Deus quer você livre. E por que tudo isso? Porque Ele diz: não deis lugar ao diabo. E a noiva, Ele não disse isso aqui para o mundo não. Ele disse para a noiva: não deis lugar ao diabo. E eu ficava perguntando comigo, como é que dá lugar ao diabo? Eu não estou dando lugar ao diabo não, eu sou ungida. Meu Deus, como eu sou ungida. Aí o orgulho, a prepotência sobe. Aí está lá, tratando mal os outros, abençoando todos no trânsito, né? Cada fechada, vai com Deus, aleluia, abençoado. Deus te guarde, te proteja. É assim, né? Vamos crer? Vamos crer que é assim? Vai na santa paz. Deus te abençoe. Levou uma fechada, quase te matou. Vai com Deus. Porque eu não vou dar lugar ao diabo. Ah, mas não fizeram do jeito que eu queria. Mas eu não vou deixar a minha ira ficar até o sol se pôr. Porque hoje eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E Ele me renova, Ele me transforma, Ele me restaura. Eu mudei a minha forma de pensar, foi renovado. Tirou o que era velho, entrou o que era novo. Novas vestes, brancas, puras, santa, alvo mais que a neve. Feche os seus olhos. Se você ora em línguas, comece a orar. Damos lugar ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Espírito do vivo Deus, vem sobre nós. Flua, flua nele. Dê lugar ao Espírito Santo. Deixa Ele iluminar. Faça como o rei Davi disse: Pai, ilumina as minhas trevas. Deixa Ele iluminar as suas trevas. Deixa Ele iluminar o seu interior. Deixa Ele te restaurar nessa noite.